verdade, meu amor, mora num posto. É pilar. Boa tarde. Vamos falar agora um pouquinho sobre Luiz Carlos Prestes e a coluna Prestes. A verdadeira história de nosso país, os principais heróis, estão cada vez mais distantes do conhecimento da população. Será que nossa nação sabe quem foi e a importância de Luiz Carlos Prestes para a reconstrução de um novo rumo para a nossa história? A verdade, meu amor, mora num posto. Mesmo após seu falecimento, Prestes continuou a incomodar os donos de poder, o que se verifica pelo fato de sua vida e suas atitudes não deixarem de ser atacadas e ou deturpadas, pois se trata de uma liderança do passado. Para entendermos a importância deste revolucionário, é preciso conhecer a mentalidade do homem naquele período no cenário mundial e nacional. O mundo acabara de sofrer com a destruição da Primeira Guerra Mundial. A Europa encontrava-se destruída, o que permitiu a crise de democracias liberais com a ascensão de regimes totalitários, caracterizados pela falta de liberdade e intensa repressão como o nazifascismo e o recuo do liberalismo. No entanto, por meio das teorias Fordismo e Taylorismo, os Estados Unidos cresceu em ritmo acelerado, tornando-se a economia mais poderosa do mundo e difundindo o capitalismo para o resto do mesmo. Segundo Weber, a ética protestante foi fundamental para a existência do capitalismo, pois propiciou uma maior acumulação de capital ao valorizar o trabalho e um modo de vida disciplinado, individual, responsável e racional, sem gastos ostentatórios. Essas teorias mudaram o modo de produção com o objetivo de controlar e determinados métodos de trabalho. Isso provocou uma ampla divisão do trabalho, a produção e o consumo em massa de bens padronizados nas pessoas alienadas e alienáveis, explorando sua força de trabalho até o seu limite, trabalhando em condições desumanas e mostrando como a escravidão ainda permanece como substrato da desigualdade. Assim, a maioria das pessoas, proletariado, passa a se tornar objeto de seu próprio sustento, onde são obrigadas a vender sua força de trabalho em condições de exploração para uma minoria que detém dos meios de produção e acumulam capital, burguesia proprietária. Com tantas mudanças, deveria existir um órgão que representasse esses trabalhadores na garantia de seus direitos, o sindicato. No Brasil, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, é realizada a Semana de Arte Moderna, que contou com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos, e, com a influência das vanguardas europeias, pegava a liberdade artística. Em nosso país, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Brasil está vivendo uma grave crise não apenas econômica, como também social, política, ideológica e cultural, com a fome acentuada e o desemprego, que colocava em discussão toda a estrutura política da chamada República Velha. O sistema de dominação oligárquico, implantado com o advento da República, começava a definhar. Diante da grave crise estrutural, os setores médios mostravam-se insatisfeitos com a falta de liberdade e as limitadas possibilidades de influir na vida política. Nessa época, a cidadania não era acessível a todos, onde direitos civis e políticos eram tão restritos que eram quase inexistentes durante o período. Isso acabou provocando o surgimento de alguns movimentos sociais, como as greves operárias, denunciando as injustiças sociais contra esses trabalhadores. A insatisfação no país era geral, mas foi a jovem oficialidade do Exército e da Marinha, chamados tenentes, que assumiu a liderança das oposições. Inicialmente centralizado no Rio de Janeiro e em São Paulo, esse movimento denominado tenentismo teve grande alcance em termos políticos, por colocar em discussão as bases da sustentação do regime republicano. Ele estendeu-se por vários anos e teve como objetivo conquistar o poder para promover as reformas necessárias à modernização da sociedade. Com a junção dessas tropas paulistas e cariocas com a tropa gaúcha, liderada por Luiz Carlos Prestes, formou-se assim, em 1924, a Coluna Prestes,
que durou 2 anos e 3 meses, percorrendo cerca de 25 mil quilômetros através de 13 estados do Brasil. Jamais foi derrotado. Embora tenha combatido forças muitas vezes superiores em homens, armamento e apoio logístico, tendo enfrentado ao todo 53 combates. Os principais comandantes do Exército Nacional não só não puderam desbravar a coluna Prestes, como sofreram pesadas perdas e sérios reveses impostos pelos rebeldes durante sua marcha. Seu veneno foi que eu já resolvi me envenenar. Ao adotar a tática da guerra de movimento, a coluna Prestes garantiu a própria sobrevivência em condições que lhe eram extremamente desfavoráveis. E mais, transformou-se no exército com características populares. Dado o fracasso governista no combate à coluna Prestes, ela poderia continuar percorrendo o país. Mas Prestes compreendeu que havia chegado a hora de mudar de tática, uma nova visão do Brasil, que ele adquiria durante a marcha ao se deparar com a miséria em que vegetava a maior parte da população do país, contribuiu para essa conclusão. Dessa forma, o comando da coluna tomou a decisão de partir para o exílio, ingressando na Bolívia em 1927. Não resta dúvida de que no Brasil, Luiz Carlos Prestes tornou-se a expressão máxima da luta revolucionária pelo socialismo e o comunismo, pelas liberdades democráticas e pela emancipação nacional, com o fim das injustiças sociais e a miséria de nosso povo, o que é reconhecido até mesmo pelos seus adversários. Para ele, a realização de reformas sociais jamais seria a meta final, apenas um meio para alcançar os objetivos revolucionários. Prestes queria despertar as populações do interior, sacudi-las da apatia em que viviam mergulhadas, indiferente à sorte do país, desesperançados de qualquer remédio para seus males e sofrimentos. As camadas médias urbanas da época encontravam-se inteiramente dependentes do ponto de vista ideológico da classe dominante. Portanto, o único caminho de luta que se vislumbrava era o da espera de um grande homem que fosse capaz de mudar o Brasil. Prestes seria o homem, o salvador. A descrença nos políticos profissionais e nas suas promessas contribuía para que o prestígio de Prestes e de alguns outros chefes revolucionários se tornasse ainda maior ao ponto de as pessoas o seguirem. Por isso o apelido Cavaleiro da Esperança, pois acreditavam que ele saberia conduzir o país pelo caminho de sua libertação e prosperidade. A coluna Prestes gerara o líder mais destacado da Revolução Social no Brasil. Assim como Karl Marx, ele criticava a manutenção da ordem social, incentivando a revolução, a luta por um regime efetivamente democrático para provocar a mudança em nossa estrutura social, pondo fim nessa sociedade de classe que promove as diversas formas de desigualdade, gênero e economia social. Diferentemente deles, Augusto Comte e Emile Durkheim, positivistas conservadores, afirmavam que toda mudança, isto é, o progresso, deveria estar condicionada pela manutenção da ordem social. Admitia-se a mudança, progresso, mas limitava a situações que alterassem profundamente a situação vigente, ordem. Para Durkheim, a sociedade dividida não pode ser normal, pois o fundamental é manter a solidariedade orgânica decorrente da divisão do trabalho social. No entanto, para Marx, principal crítico do positivismo, isso foi uma resposta ideológica da classe dominante ao avanço do movimento operário, por meio de ideias de ordem e progresso. Assim, se justificava a intervenção na sociedade sempre que fosse necessário assegurar a ordem ou promover o progresso. Apesar de não ter conhecimento sobre as obras de Karl Marx, Prestes assemelha-se a ele em seus princípios e ideias revolucionárias. Prestes, assim como Marx, pensa que os problemas brasileiros só podem ser resolvidos pela revolução. Não há solução possível para essas diversidades dentro dos quadros legais vigentes. A solução tem de vir de uma transformação radical em tudo, não apenas na superfície política. É preciso organizar o país em bases econômicas e sociais de relação entre os homens que habitam e trabalham nessa grande terra. É preciso quebrar resolutamente as cadeiras que oprimem o Brasil e impedem seu desenvolvimento interior, sua expansão fecunda e gloriosa, por meio da maioria da população, o proletariado. Além disso, o pensamento de Weber reforça essa ideia quando afirma que uma sociedade administrada por diversos instrumentos controladores
a mudança estaria sempre limitada pela ação burocrática. Assim, somente por meio de uma revolução, conseguimos mudanças imediatas em nossa sociedade. Toda a sua trajetória, à frente dos comunistas brasileiros, foi dedicada ao permanente combate às tendências reformistas e de desistência, diante da luta contra a burguesia. Eis a razão por que as classes dominantes continuam a combater a figura de Luiz Carlos Prestes, seja através de repetidas calúnias, seja através do silêncio. Os soldados rebeldes foram os desbravadores do caminho que minou os alicerces da Primeira República. A coluna Prestes contribuiu para que durante vários anos fosse mantido um clima revolucionário no país, favorável à germinação das condições que levaram ao colapso da República Velha e à vitória da chamada Revolução de 30, propiciando o início de uma nova etapa no desenvolvimento capitalista do Brasil. La llamada de Prestes el valiente, que al Brasil encendió con su palabra, siembra el miedo entre todos los burgueses y el valor entre el mundo de los parias. Siembra el miedo entre todos los burgueses y el valor entre el mundo de los parias. El pueblo